Amílcar, quem é o Amílcar Figueira que se candidata à Câmara Municipal de Câmara de Lobos? Um filho da terra, um operário da terra, um homem que tem raízes todas aqui fincadas, nasceu, cresceu, viveu aqui. Em traços gerais, quem é este Amílcar, que também já é conhecido pelo vereador do povo? Obrigado, António. Olha, devo dizer que o Amílcar é uma pessoa normal como as outras, como o José, como a Maria, como o António. Confesso que não me sinto mais que seja lá com quem for. Epá, sou uma pessoa normal, que, como me disse bem, nasci, cresci e vivi aqui no concelho de Câmara de Lobos, mais especificamente na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos. É lá que eu tenho todas as minhas raízes e sou uma pessoa simples, sou uma pessoa daqui, da terra, que sempre amei e amo e continuo a amar cada vez mais que eu conheço o concelho, a minha terra, cada vez gosto mais. De facto, é uma terra que tem um grande potencial e esse grande potencial, além das características da sua beleza, são as pessoas. As pessoas é o que mais apaixona-me esta terra que nasci e, de facto, é um grande orgulho, é com um grande orgulho que eu sinto-me filho desta terra. Você é um rapaz para 42 anos, suponho eu. Suponho não, tenho a certeza. Nasceu em 78 e tem aquela imagem que ele acompanha desde essa data, 9 de dezembro, de filho único. Mas você não tem nada de filho único? Não tenho nada de filho único por uma simples razão. Infelizmente perdi o meu pai muito cedo, tinha eu 13 anos e portanto foi praticamente na altura que necessitava se calhar mais do apoio dos pais. É verdade que fiquei com a minha mãe, mas nada como ter portanto, o cabeça de casal, a pessoa que mais me identificava. Portanto, de filho único não devo dizer que não tenho nada, porque aprendi a crescer muito mais rápido. Ou seja, a partir dos meus 13 anos, portanto, tive que correr pela vida. E quando digo que tive que correr pela vida, foi concluir muito rápido a escolaridade obrigatória, na altura o 9º ano, para poder ir para o mercado de trabalho. Porque o meu pai era dono de uma empresa, também sócio-gerente na altura do engenho da Calheta, o conhecido engenho da Calheta, e com essa perda, portanto, a família, e especialmente o filho único, sentimos muita falta e depois, além da falta, a situação financeira, que não foi nada fácil, daí dizer que tive que crescer muito rápido. E foi um pouco assim. De alguma maneira ganhou essa perda que é quase sempre inconsolável, que é a perda do pai. Trouxe para si uma carapaça, uma espécie de defesa, sentiu a necessidade de ter que correr, como já usou a expressão, fazer pela vida, correr sozinho. E isso, de alguma maneira, retirou-lhe aquela fase que todos nós devemos ter na nossa vida, que é a fase de criança, de adolescente. Você não teve adolescência? Tive, ou melhor, tenho tido, ao longo da vida, tenho tido essa adolescência que se calhar era só numa fase da nossa adolescência, da verdadeira adolescência, que não tive se calhar nessa altura, mas a vida também não foi só má, mas também tem sido positiva e talvez a adolescência, no período da adolescência não foi, mas tenho vindo também a gozar um pouco dessa vida. Se calhar fiz as coisas não no timing certo, porque além disso por ter perdido o pai, fui pai aos 19 anos, não estava nada planeado, fui pai aos 19 anos, portanto essa adolescência passou a ser completamente diferente, com muito mais responsabilidades. As responsabilidades porque tinha uma mãe a meu cargo e além de ter uma mãe, passei a ter uma mulher e uma criança ao colo, com 19 anos. Portanto, devo dizer que se calhar isso foi se calhar o que me agarrou,
portanto tinha tudo para dar talvez errado e fui se calhar ser pai muito cedo, que me deu talvez algum alento para continuar e fazer um caminho que fiz até aqui, que eu acho que foi um caminho pela positiva. Portanto, ser pai aos 19 anos, se calhar para a juventude de hoje em dia, não iria ser fácil. Eu com 19 anos talvez tinha uma mentalidade de um adulto de 30 ou mais. Portanto, devo dizer que foi um passado, foi uma altura complicada, muito complicada, sim. Passei grandes maus momentos, diria, por a perda do meu pai. Sim, era uma pessoa que me diz algum... Você era muito próximo do seu pai? Era muito próximo dele? Sim, era muito próximo. Era o filhinho do papá. Como costumava dizer, era o filho do papá. O seu pai, o Amílcar vai fazer 43 anos, ou tem 43 anos, e o seu pai morreu com 47. Você está praticamente, ou seja, você está quase a viver os anos de vida que o seu pai viveu. É uma mágoa que ainda tem hoje no seu coração, que não é difícil de apagar. Faz parte da vida. Ser pai cedo foi uma forma que você teve de ultrapassar esse problema? Encontrar nos filhos, na Andreia, que é a sua mulher, já lá vamos, mas encontrar nesse poiso, nessa tranquilidade da Andreia, da mulher, os filhos, para compensar a perda do pai, embora o amor do pai seja diferente do amor dos filhos, mas... É assim, eu olho para trás e já passaram 30 e poucos anos, ainda me lembra como fosse hoje o dia dessa partida. 1992. E portanto, ainda hoje não aceito muito bem. Porquê? Porque era um homem lutador, era um homem muito querido pela população. Daqui de Câmara de Lobos, mas também com laços na Calheta, de certa maneira. Sim, era uma pessoa muito conhecida pelas pessoas, ele era vendedor de refrigerantes aqui no Conselho, era representante de uma marca e, portanto, conhecia o Conselho como ninguém. Ainda me recordo de muitas vezes de acompanhá-lo nas minhas férias de escola e era uma pessoa querida. Eu, apesar destes anos todos e de falar com muita gente que o conhecia, nunca senti, ou melhor, nunca ninguém me disse mal daquela pessoa, daquele homem. Era uma pessoa muito dada, amiga do seu amigo. E eu revejo-me nisso e, portanto, é com uma grande mágoa que o vi partir e sei que ele tinha tudo pela frente. Você estava que ele tivesse vindo a se crescer, se fazer homem, pai de família? Sim. E, por exemplo, hoje, saber que tem um neto e então poder ver, por exemplo. Exato. Que o Amílcar acabou por ser avô há relativamente quanto tempo? Quando é que foi avô? Olha, fui avô há menos de um mês. Fui avô aos 42 anos. O meu filho tem 23, o Aloísio, e fui pai agora recentemente, de facto. Isso é a prova, Amílcar, de que a vida continua, né? Apesar sem dúvida. das perdas que nos vão deixando e que nos vão deixando marcas ao longo da vida, a verdade é que ela continua e nós temos que nos fazer à estrada. Portanto, você hoje perdeu o pai, já tem 2 filhos fantásticos, tem um neto com 1 mês. É verdade, não podemos olhar para trás. Qual é o nome do neto? O nome dele é Bernardo Figueira. Portanto, é o nosso diamante lá de casa, é a nossa companhia, tem sido a nossa companhia durante estes primeiros dias de vida do Bernardo. É claro que não podemos nos abraçar e agarrar só ao passado, a vida continua, como disse bem, e é isso que temos feito e que tenho feito. É claro que é difícil portanto, estarmos aqui sempre a bater na mesma tecla, é difícil olharmos para o passado e não desprendermos dele. Mas a vida continua e eu acredito que onde ele estiver vai estar a olhar para mim com grande orgulho e vai estar orgulhoso de ter um filho como eu. Não tenho dúvidas e creio que nem a população de Câmara de Lobos tem dúvidas de que o Amílcar é uma pessoa que, de facto, o seu pai, com certeza que o acompanha, se é que, para quem é católico, acredita e, de facto, creio eu também que ele estará a seguir o seu percurso e terá muito orgulho
no seu percurso de vida. Até porque você depois tem aqui uma questão que se cruza, que muitos gostariam de ter. Você não só perde o pai com 13 anos, perde de facto o seu pilar principal e também perde uma empresa que você hoje até podia, se o destino da vida fosse outro, vocês tiveram que se fazer da empresa da qual o seu pai era sócio. Sim, é verdade. Portanto, isso aconteceu, tinha eu 13 anos, como estava a dizer. Impensável ter negócios com essa idade. Sem dúvida. Tanto eu como a minha mãe, muito menos a minha mãe, não estava nada ligada às lides empresariais, simplesmente era uma senhora que cuidava do filho e das lides de casa. Eu, minimamente, apesar de ter 13 anos, ainda conhecia alguma coisa, porque acompanhava, sempre que podia, acompanhava o meu pai. Nas férias, isso sim, era fundamental e eu gostava de acompanhá-lo e de fazer aquelas visitas aos clientes, aquele contacto direto com os comerciantes, adorava muito aquilo. E para todo o lado, e sendo filho único, mais ainda, era o menino do papá, andava com ele para todo o lado. E, portanto, isso, apesar dessa experiência, mas com 13 anos, não me dava, era impossível, o meu 13 anos, agarrar com unhas e dentes a uma empresa. Então a empresa durou mais alguns anos, na responsabilidade de um primo meu, e depois, entretanto, o mercado dos refrigerantes abriu-se, passou a haver muito mais concorrência e, tendo em conta que também as vendas baixaram, a empresa que éramos representantes, decidiu retirar essa representação. E o engenho também, um pouco também, tendo em conta que o sócio faleceu, deixamos de ter essa ligação. Essa participação, ligação à empresa. Exatamente. Então o que é que aconteceu? Depois foi correr um pouco atrás do tempo, estava eu no 7º ano, por aí, corri atrás do tempo para concluir a escolaridade obrigatória e o 9º ano na altura. Foi então que, tendo eu o 9º ano, comecei à procura do meu primeiro emprego, um emprego que me desse algum sustento e já na altura já com uma criança. Uma criança para sustentar, que era o Luís. Com um aninho. Foi então que eu fui bater à porta e fui segurita, trabalhando numa empresa de vigilância. Foi o meu primeiro trabalho a sério, sendo eu empregado, que tenho grandes momentos dessa altura. Depois, claro... Portanto, primeiro emprego de segurança privado. Sim, posso dizer que o meu primeiro emprego foi sim vigilante de uma empresa de emprego segurança privada. remunerado, com ordenado, etc. Exatamente. Portanto, já na altura, tendo em conta que era um trabalho de turnos e sendo eu pai, era muito difícil conciliar o turno, as horas com a criança e tentei arranjar, portanto, um trabalho melhor. Fui então que fui trabalhar para uma papelaria. Trabalhei para uma papelaria, ganhava muito menos do que ganhava em segurança e depois, passado alguns meses, vi que realmente também não era aquilo. E portanto, tive praticamente 6 meses em casa, à espera de uma oportunidade, de um trabalho. Quais eram os sonhos do Amílcar na altura? Fui vigilante, não estava a gostar, papelaria. Tinha algum sonho em termos profissionais? Nunca sonhou? A realização profissional era o quê? Queria ser o quê? Todos nós sonhamos com uma dizer profissão. Que quando eu andava na escola, o meu sonho era ser polícia. E queria ser polícia. Infelizmente ou felizmente, não sei o que é que poderia acontecer depois dessa decisão e se eu conseguisse exercer essa profissão. O ano que eu ia concorrer para a polícia, passou a escolaridade mínima do 9º para o 11º. E então não poderia ser polícia. E então ainda pensei às 2x3 para entrar na escola à noite para concretizar esse sonho. O 12º. E depois, entretanto, claro, precisava mesmo de um emprego para ter algum, para poder sustentar a família e foi o que aconteceu. A segurança, depois fui polícia, a ideia de ser polícia, que o 12º ano praticamente impediu de o ser,
não tinha outra, não tem assim memória de querer ser outra coisa na vida. Não. Deixou que a vida fosse dando oportunidades. Foi Sim, isso? ou seja, eu quase nunca tive tempo para pensar o que é que eu queria ser. A vida foi-me moldando. Fui dando pistas e Fui-me ensinando moldando o caminho. e fui seguindo. Dando o caminho. Depois dessa fase, o Amílcar, já aqui referi, mas vamos um pouco mais a essa parte da sua vida que é muito interessante. Aliás, estou aqui a ver uma fotografia do Amílcar com a Andreia, que vai sugerir-se esta foto aqui numa tenda, creio que é no Parque de Campismo do Porto Santo. Portanto, muito interessante, dos adolescentes aqui. Você conheceu a Andreia, que hoje é a sua mulher, a mulher da sua vida. Tinha você 17 e ela era Era uma jovem menor de idade. Olha, ela tinha 15 anos, podemos dizer. Exatamente, fui aqui muito próximo de onde nós estamos, do local onde nós estamos, muito próximo do Ilhéu. Boas memórias. Eu conheci a Andreia numa altura que Câmara de Lobos estava no auge, ou seja, portanto, a Praia do Vigário no verão era uma das melhores praias dos arredores. Ou seja, toda a gente se encontrava na Praia do Vigário. E fui numa dessas idas à praia que a conheci. E portanto, fui praticamente amor à primeira vista. E fui então que, portanto, lá trocamos os olhos e depois, passada aí uma semana ou duas, eu disse qual era, na altura ainda trabalhava nos refrigerantes, e encontrei aqui numa distribuição, que era à quinta-feira que nós passávamos aqui, fazíamos a zona da freguesia de Câmara de Lobos, que fazíamos essa distribuição, e estava eu a descarregar sumos para a praia do Vigário, que tinha não sei quantos degraus para chegar lá abaixo, era um massacre autêntico para nós levarmos os refrigerantes todos lá para baixo, que encontramos pela segunda vez e disse, olha pai, agora vamos ficar uns tempos sem ver-nos porque vou para o Porto Santo passar férias. Ela disse, vais passar férias para quando? Vou para a semana. Mas eu também vou. Ora, e foi assim que nos conhecemos ainda melhor no Porto Santo e passamos a conhecer ainda melhor lá. A areia na altura já era quente, do Porto Santo? Era quente, era muito quente. A água também muito tépida. Também, ainda nessa... A reboque disso, ainda houve lá, recorda-me que raptei, portanto, a Andreia, que a Andreia foi com a sua família lá passar férias, com a sua irmã mais velha, consegui raptar. A irmã apanha um susto enorme porque o rapto foi muito prolongado e já era tarde da noite, pensavam até que ela tinha ido para o mar e não tinha regressado, e as sirenes tocaram, e na verdade tinha sido um velhão, que na altura chamavam o pessoal do Estreito os velhões, que tinham raptado uma chavelhinha, e aquilo depois ia acabando ali numas estaladas. Um rapto que acabou por resultar, como já aqui também já se falou, em dois rebentes, o Aloísio e o Afonso, dos filhos, de que um deles já casado, de que já deu um neto ao Amílcar, dos filhos de que também fazem parte da história do Amílcar. Sem eles, se calhar a vida do Amílcar também não fazia muito sentido nesta altura. Sem dúvida, esse rapto tem já 25 anos, portanto devo dizer que já são muitos anos. Nós hoje vivemos juntos, continuamos a viver juntos. É verdade que nós não casamos no papel, esse casamento tem sido na palavra e tem resultado imenso. A verdade é, como disse bem, resultou já de dois filhos. Então deixa-me só fazer aqui Você continua um rapaz solteiro. Sim, continua a ser um rapaz solteiro. Mas não está disponível para... Não estou disponível, não. Era só para ficar claro antes que hajam candidatas e, portanto, para deixar esse ponto claro. Não, é assim, e como estava a dizer, portanto já são 25 anos a lidar com... Agora, onde eu acho que o Amílcar tem muita disponibilidade é que depois dessa fase toda, muito atribulada da sua vida, mas que eu acho que é essencial para se perceber de que é feito o Amílcar, a massa humana, o sentimento que você tem, o grande fundo que o Amílcar tem, e eu conheço-o muito bem. Tenho tido o prazer de estar com o Amílcar nos últimos anos, é de facto uma figura singular para mim, com uma vontade de aprender e uma capacidade enorme de aprender, um excelente ser humano, daqueles que não nos cruzamos todos os dias, e depois deste percurso todo, que só se explica
o Amílcar Figueira seja a pessoa que é, por esta forma de ser e de estar na vida, esta forma de vencer os obstáculos. Você depois, a sua primeira experiência política, ainda teve uma experiência profissional como eletricista, também podemos dizer isso. Exatamente. Sim, no meu É currículo... daí que vem a faísca para a política? Olha, belos tempos e tenho muitas saudades e só tenho a agradecer a quem me proporcionou essa experiência. Foi uma experiência de 7 anos. Fui um dos trabalhos também, é verdade, trabalhei na construção civil, nas obras. Fui eletricista de 2000 a 2007, de 2000 a 2007 e, portanto, tenho muitas saudades desse tempo, dessa camaradagem que nós fazíamos e aprendi muito. Para quem não sabia sequer pregar um prego, aprendi imenso e devo dizer, quando saí em 2007 já fazia algumas coisas mesmo de mestre e deixei a parte das obras, a construção civil, com muita saudade e pensei imensas vezes antes de sair para a política da construção civil, porque de facto tinha um patrão que muito De qual se honra? Sim, sem dúvida, era uma pessoa humana, mas mesmo humana. Eu só tenho a agradecer ao mestre Alberto, porque foi uma pessoa que me parou e um patrão. Numa altura também complicada da sua vida. Sem dúvida. Ele percebeu as dificuldades que o Amílcar tinha e deixou à vontade para o ajudar neste seu percurso. A cada passo da vida do Amílcar percebe-se que você soube agarrar, independentemente de gostar de fazer ou não aquilo que fazia, você parece que depreende-se das suas declarações, você agarrou sempre todos esses momentos para um processo de aprendizagem, para ganhar aí alguma experiência e tornar isso um fator para a sua vida, para sustentar a sua vida. Tem sempre essa noção, por onde passa, de aprender, de querer agarrar as oportunidades, de não deixá-las fugir, deixando a sua própria marca. E essa imagem de agradecimento que reconhece sempre a quem se cruzou consigo. Essa é uma marca do Amílcar, aquele que é conhecido também pelo vereador do povo, a pessoa sempre disponível para ajudar a vencer as dificuldades. Como venceu muitas, também quer ajudar aqueles que têm dificuldade a vencê-las, é isso? Olha, isso assim não sei ser ao contrário. Sou uma pessoa de coração mole e acho que a vida é tão curta. Que é isso que devemos... Sim, a vida é tão curta, para que estarmos aqui com rancores? Se calhar temos muita gente que... há muita gente para fazer o mal, o que precisamos é muito mais gente para fazer o bem, é isso? Exatamente, concordo consigo. Como estava a dizer, a minha vida moldou-se ao longo, não foi que eu quisesse assim, foi que assim alguém o quis e portanto, tem sido assim, eu tenho tentado deixar a minha marca, uma marca positiva, quer onde eu ando, quer com quem eu ando, quer com os meus amigos, quer com a minha família, quer onde eu trabalho. Portanto, toda a gente que me conhece, não preciso de dizer quem eu sou, mas toda a gente que me conhece sabe que eu sou uma pessoa que, sou brincalhão, gosto de fazer o bem. É verdade. E sempre que eu puder... gosto imenso de fazer pregar partidas. Para quem não sabe, o Amílcar é um excelente conviva e uma pessoa que, apesar deste sentimento todo e desta forma sentimental que tem de estar na vida, é uma pessoa que, de facto, com um sentido de humor muito apurado e inesperado muitas vezes. Depois há o salto para a política. O salto para a política, você já tem, o Amílcar já está na política há 20 e tal anos também. No que toca à política, da faísca para a política... Da faísca da elétrica, exatamente. Para a política são 25 anos também de política. Portanto, eu sempre estive ligado a fazer, a fazer mais pela comunidade. E com os meus 16 anos, filiei-me numa juventude partidária, no intuito de que me chamassem para fazer algo em prol da população, em prol de um povo, das pessoas. Não foi isso que nessa juventude que eu participei, não foi isso que tive o primeiro contacto, porque era mais um. Portanto, nessa juventude política que tive apenas um ano, não me convidaram para nada e não era isso que eu queria fazer na política. Então foi quando surgiu o convite para fazer parte, na altura, da Juventude Centrista, JC. E foi aí que em 1995 inscrevi-me e passado para aí alguns meses fui convidado a fazer parte da Conselhia da Juventude Centrista, na altura, aqui em Câmara de Lobos. Portanto, fiz parte da Juventude Centrista, entretanto fiz também, exerci funções de secretário, já anos depois, de secretário-geral da Juventude Popular, JP,
E foi a partir daí que começou a criar o gostinho pela política. Devo dizer que também em 2009 fui pela primeira vez autarca na Freguesia do Estreito, fui eleito autarca na Freguesia do Estreito, 2 mandatos, 2009-2013, 2013-2017, o qual deu-me uma grande, mas grande bagagem. Pá. Conheci e aprendi a conhecer a freguesia onde vivi. E foi precisamente aí, nesse momento, que começou a crescer o bichinho, que é uma coisa que eu adoro fazer, que é trazer, ou seja, tentar resolver os problemas das pessoas. E fui na Assembleia de Freguesia, precisamente na Assembleia de Freguesia, que trazia os problemas e vi que isso era uma coisa que estava-me no sangue, que era levar os problemas, levar as soluções, arranjar soluções para os problemas da população. E é aí que eu me sinto bem, é aí que eu gosto, o contacto com as pessoas. E fui pronto. Fui então que depois, em 2019, fui candidato número 2 à Câmara. Nunca pensei, de facto, que pudesse exercer neste mandato que está a terminar agora, a variação. Fui então com o meu colega, o candidato número 1, o João Paulo, saí da variação, a fim de seguir em frente um sonho que também tinha, de concluir um mestrado, e eu fui para o lugar do João Paulo. Fui em 2019, em dezembro de 2019, que eu tomei posse na Câmara como vereador, até agora. E então, de facto, tem sido uma experiência... Nesse percurso político, há uma marca também do Amílcar, que é quase única. Você, em 25 anos de política, esta é a primeira vez, estas eleições autárquicas, que vêm aí para o dia 26 de setembro, é a primeira vez em que o Amílcar encabeça a lista pelo CDS, nunca de resto tinha sido candidato número 1. O que também quer dizer muito da forma de ser do Amílcar. O Amílcar não está nos sítios para desfrutar das oportunidades que os sítios dão, está nos sítios para fazer as coisas. Outros, com 25 anos de política, já teriam sido várias vezes candidatos. Você é a primeira vez, apesar de tudo, apesar de um quarto século ligado à política, é a primeira vez que vai num lugar de topo, digamos assim, é o candidato do CDS à Câmara Municipal de Câmara de República, mas é a primeira vez que isso acontece. Que leitura que se pode fazer disso? É verdade. Olha, devo dizer que sempre fui o candidato número 2 a tudo. Fui o candidato já quando fui à Assembleia de Freguesia por 2 vezes, 2 mandatos, número 2. Fui agora, recentemente, em 2019, também o número 2 e só agora, apenas estes anos todos, é verdade, fui o candidato número 1. Ou seja, nunca me passou pela cabeça, devo dizer, ser número 1 à Câmara. Porquê? Sempre gostei de trabalhar no back-office, não estar à frente dos holofotes. Opa, não me sentia muito bem. E tinha algum certo receio do que pudesse valer. Para já tinha um pânico enorme de falar para a imprensa. E pensando se eu for um número 1 a um órgão, ou principalmente à Câmara, isso para mim seria... Tem que explicar, não é? Tem que explicar publicamente. Exatamente, seria um grande problema que não tenho muita vontade para me expressar, portanto, à frente de câmaras. A verdade é que, olhando para trás, em 2019, finais de 2019, foi quando tomei o mandato, aprendi imenso. Aprendi que não podemos dizer que não. E qualquer uma pessoa aprende como eu aprendi. E digo isto às vezes em casa aos meus filhos: vocês nunca digam que não, nunca digam que não conseguem, porque qualquer um de nós consegue. Não é um bicho de 7 cabeças a política e não é um bicho de 7 cabeças estar à frente, encabeçar uma lista. Aliás, hoje o Amílcar já consegue fazer leituras sem papéis, para a televisão e para a rádio, portanto, em 2 anos é de facto um progresso extraordinário do Amílcar, para quem de facto pegava numa folha e tremia. E aí está mais uma, eu acho que isso é a característica do Amílcar, é uma disponibilidade enorme para aprender. Aliás, também aconteceu o mesmo com a fotografia. Qual a maior paixão do Amílcar? Olha, tendo a família, a minha maior paixão, de facto, é verdade, é a máquina fotográfica. Ainda tem a máquina fotográfica que os seus pais lhe ofereceram? Já não tem? Não tenho essa máquina fotográfica, mas recorda-me perfeitamente aquelas máquinas antigas com aqueles rolos, com aqueles flashes
de cápsula que colocávamos em cima da máquina fotográfica. Essa Penso que disponibilidade para fotografar já vem então também desde muito sim, novo. já vem muito lá para trás. E foi isso, Porquê? foi A isso que fotografia investimos. dá-lhe ângulos que a vida não dá? É isso? Não sei. O Amílcar, através da câmara, vê ângulos que a vida muitas vezes esconde, ou tenta descobrir esses ângulos que não está à vista de todos e que a vida nem sempre, só mesmo através de uma ângulo, de um olhar minucioso é que se chega lá. É isso que o desperta em si a fotografia. O que é que o desperta? Né? Porquê que essa disponibilidade para a fotografia? Olha, a fotografia começou como um bichinho, como um hobby. E é claro, portanto, com a evolução da máquina fotográfica para o digital, ainda esse bichinho ainda aumentou. Isso, portanto, talvez uma pessoa que tem uma memória um pouco assim mais curta do que o normal e talvez faço de registro fotográfico as minhas memórias. Portanto, fotografo muito para futura memória. Eu devo dizer que eu fotografava tudo e todos para a futura memória. Eu, por exemplo, pode pensar que isto se calhar é uma coisa de malucos, mas, por exemplo, a casa que os meus pais fizeram, que é hoje onde eu vivo, comecei a fotografá-la, por exemplo, eu era ainda criança, desde a construção. Deitavam a primeira pedra, tirava as fotografias. E tem essas fotos? E tenho essas fotografias. Gosta de registrar os momentos da... Exatamente, a evolução do próprio momento. Isso também fiz com a família, ou seja, é um pouco guardar o registro. Não guardar o registro no nosso chip, na nossa memória, mas sim no álbum, na fotografia. E foi um pouco por aí. É claro que depois passei a fazer a fotografia um pouco de profissão. Hoje a fotografia é um pouco da minha profissão. Hoje sou técnico especialista na Assembleia Legislativa da Madeira, a parte e é da importante comunicação dizer-se que o e Amílcar imagem. tem essa propensão para a fotografia, mas não é daqueles que fica quietinho no lugar à espera que a fotografia evolua. Você próprio foi fazer formação, exatamente por isso já fez vários cursos na área da fotografia. Sim, fiz alguns cursos, é verdade. O meu problema, se calhar, é esse. Não serve para tripé. Eu, quem bem sabe, eu trabalho, como estava a dizer, na Assembleia Legislativa da Madeira, num local digno de respeito, e muitas das vezes os senhores deputados veem-me de trajes, ou melhor, de posições menos agradáveis, que para um fotógrafo não é muito normal. Eu sou uma pessoa que gosto de apanhar os ângulos todos de diversas maneiras, porque registrar o mesmo evento, portanto, 3 vezes por semana, é claro que temos que recriar Exato. ideias novos e recriar novos novos cantinhos e pronto, e é isso que eu tento fazer na fotografia. No dia a O dia. Amílcar é candidato, portanto, já se falou um pouco, neste momento é de facto técnico especialista na Assembleia Legislativa da Madeira, é o atual trabalho. Mas o Amílcar também ultrapassou uma fase que tem poucos dias, mais uma nova fase da sua vida, que foi a conclusão do 12º ano. Cá está. Portanto, toda a vida do Amílcar, à medida que vamos conversando, assim de forma... há um processo todo ele de construção, de ensinamento e de aprendizagem que você não abandona. E essa forma de estar na vida, creio que também pode ser um bom exemplo para quem aqui do Conselho de Câmara de Lobos ainda possa ter dúvidas sobre as competências e aquilo que é o Amílcar. Esse processo de conclusão do 12º ano, que é feito com todo o mérito, foi agora, há poucos dias, que o concluí. Sem dúvida. Eu devo dizer que eu tenho 42 anos e às vezes penso, bem, se eu morresse amanhã, acho que já tinha feito tudo o que uma pessoa tinha planeado a fazer em sua vida. Porque, de facto, a vida para mim foi tão rápida e, por exemplo, ser avô aos 42 anos não é para todos. E essa experiência de regressar à escola 20 e poucos anos depois foi um grande desafio. Voltando um pouco atrás, sempre, e como estava a dizer no início da nossa conversa, fui obrigado a concluir os estudos obrigatórios para ir para o mercado laboral. E claro que o sonho portanto, o objetivo de concluir e ter uma escolaridade de 12º ano ficou sempre lá. E tinha sempre essa ambição. É claro que depois o moldar da vida não me deu essa oportunidade, foi a família,
fui os filhos, diversas fases. Depois a política e para quem não conhece os bastidores da política, a política rouba, entre aspas, bastante tempo, muito tempo. Há muita gente que diz que na política não se faz nada, que não se trabalha. Pois, mas para quem está nos bastidores e no nosso caso... Isso é conversa fiada, para si, para o Amílcar isso é conversa fiada, não. de quem nem conheço. Porque num partido dito pequeno, que já não somos assim tão pequeno, é complicado porque, além de eu ser candidato, além de fazer e criar as minhas próprias propostas, além de ser eu a telefonar para as pessoas, a convidar para as iniciativas, ou seja, não temos propriamente uma equipa montada. É praticamente o vereador, o candidato que molda tudo. E isso rouba tempo, e roubou-me muito tempo, roubou-me imenso tempo, quer da família, quer pessoal, ao longo destes anos. Coisa que eu não estou arrependido, até pelo contrário, se tivesse arrependido, hoje não me candidataria. Agora, sempre foi um objetivo de concluir, e foi em 2019 que, portanto, tive essa oportunidade. Mas você não desiste, aí é que está. Sem o dúvida. Amílcar acabou de dizer que esse sonho você teve que o atrasar, porque perdeu o seu pai, e mesmo quando concluiu o 19º ano, aliás, peço desculpa, ficou sempre com a ideia que o seu objetivo era pelo menos chegar ao 12º. E não desistiu, quer dizer, vai concluí-lo aos 43 anos, mas está concluído já. Exatamente, está concluído e está feito. Foi em 2019 que surgiu essa oportunidade, portanto foi uma coisa assim super rápida, foi pensar numa sexta-feira, falar com a minha entidade patronal, a perguntar se havia algum transtorno, tendo em conta que, portanto, eu estava a começar num trabalho recentemente, se havia algum transtorno a nível de horário, e depois falar lá em casa, a perguntar se a mulher teria condições e se me dava essa liberdade para agarrar no barco e aguentar, portanto, a família. E foi assim. Na sexta-feira tive essa decisão, na segunda-feira matriculei-me e cá estou. Posso dizer já em primeira mão que já tenho o 12º ano, portanto, concluído. Passou bem rápido, foi uma experiência excepcional. Tenho a agradecer, portanto, aos professores, foram pessoas fantásticas, aos meus colegas de turma. Foi de facto 2 anos de aprendizagem que muito me orgulha, e devo dizer aqui, e aproveito esta nossa conversa para dizer que quem não tem, portanto, os estudos obrigatórios, tem uma grande possibilidade de os concretizar. Não é nada difícil. Eu também, quando matriculei-me, pensei, bem, será que eu vou me arrepender e isto vai ser difícil. Teve medo, alguma vez senti medo de ter que voltar ao banco da escola? Não. Opá, eu vou a tudo e nunca tive esse medo. Tinha algum receio, sim, conciliar a família, conciliar o trabalho, e era um trabalho que estava a começar, portanto, novo, era um grande desafio, e ter a escola. Pensava sim que ia ser mais difícil, mas não foi. Portanto, orgulho-me de dizer que concluí o 12º, num curso CEFA, Educação e Formação de Adultos, da Escola da Torre. É um grande orgulho, mais uma etapa que o Amílcar ultrapassa com sucesso e com alguma emoção, como se pode ver. Entretanto, o candidato, a vida é de facto feita de emoções e de alegrias e tristezas, mas a população agora de Câmara Lobos quer saber, o candidato Amílcar, o vereador do povo, se calhar, qual é o seu projeto para a Câmara de Lobos? Se a população confirmar o Amílcar como vereador, e eu acho que eu devia de fazer, porque será uma pena se o Amílcar não for reeleito, tenho que deixar aqui esse apelo. Uma pessoa com esta característica humana merece estar nos sítios que estas pessoas são aquelas que resolvem de facto os problemas, não só com emoção, mas como já vimos, o Amílcar é uma pessoa extremamente cerebral, porque quem tem este percurso e quem tem esta responsabilidade de filhos e netos e esta vontade de estar sempre a aprender, só pode ser uma pessoa cerebral e responsável. Qual é o verdadeiro projeto para a Câmara de Lobos, Amílcar? Olha, António, eu na minha vida nunca prometi nada a ninguém e não seria não é agora que eu vou fazer. Não será agora que eu irei fazer. Prometo trabalhar. Foi o que eu tenho feito até aqui.
Fiz na Assembleia de Freguesia, levando propostas, levando problemas e arranjando soluções. Fiz durante estes dois mandatos. Não serei eu, portanto, a dizê-lo se fiz o bem, se fiz o mal. Provavelmente a população do Conselho de Câmara de Lobos irá o dizer agora, é 26 de setembro, nas urnas. Agora, o que prometo é trabalho e prometo ser o vereador que o povo quer. Portanto, uma coisa é certa, não podemos deixar os ovos todos no mesmo cesto. Portanto, terá que haver sempre, para bem da população, no meu entender, terá que haver sempre uma pessoa que, como é que eu vou te explicar, uma fiscalização. Não poderá ser tudo um município, uma junta, um órgão, não poderá ser tudo de uma cor política, porque senão assim... só vinga uma ideia, não é isso? Sem dúvida. Eu acho que temos, eu tenho, o CDS tem feito esse trabalho de levar os problemas. E eu não me limito a levar os problemas. Só para que, aqui entre nós, para que as pessoas que nos vão escutar, que tenham a oportunidade de escutar esta nossa conversa, ser vereador, apenas e só, temos uma senha de presença. E o trabalho que um vereador da oposição faz em prol de uma população, muitas das vezes, é por amor à camisola, é por amor ao conselho. Sim, não há vencimento. Um vereador é preciso deixar claro, não tem vencimento. E isso é o que eu faço. O vereador da oposição não tem ordenado. Não. E é isso que eu faço. É a senha, como sem dúvida. E é isso que eu faço. Se fosse apenas e só por a senha, não estaria aqui de certeza. E eu quero dar mais, e eu quero ser a voz do povo, porque há pessoas até mesmo ligadas à cor política de quem nos governa, que vêm falar comigo para eu levar os problemas, porque ou não foram ouvidas, ou não foram escutadas, e isso agrada-me. Dá-me uma pica tão grande alguém me dizer um assunto, pai, tenho um problema lá em casa, pai, tenho um problema na minha vereda, e o levar à freguesia, levar à reunião de Câmara e ser feito a resolução desse problema. É para isso que eu cá estou, para ajudar a população, para fiscalizar este Executivo e para levar propostas e trabalhar. 3 coisas para nós finalizarmos esta conversa muito interessante. O Amílcar foi a pessoa que descobri entre aspas, porque pelo menos até à altura em que você não tinha publicado essas fotografias, ninguém falava disso. Você também, através da fotografia e através do seu amor e da expressão que eu gosto muito que você utiliza, que é sentir Câmara de Lobos, você foi até o Corral das Freiras descobrir o Poço dos Chefes. Como é que está o Poço dos Chefes? Ainda continua a ser muito concorrido? Olha, devo dizer que é com imensa saudade que... O Poço dos Chefes, para quem não sabe, é uma espécie de piscina natural que o Amílcar descobriu na ribeira do Corral das Freiras e que depois de publicar várias fotos nas redes sociais acabou por causar um problema até à própria freguesia do Corral. Devo dizer que isso, portanto, o Poço dos Chefes é dos corraleiros, é do pessoal do Corral e portanto, isso aí ninguém os tira. Se calhar tirei a parte do sossego, isso foi. Muito rápido, fui, portanto, num trabalho que fizemos autárquico, estávamos nós, portanto, durante um fim de semana no Refúgio da Freira e num trabalho de escutação à população, de perguntar o que é que a população local queria para a sua freguesia, que descobri essa pérola do Atlântico onde você já mergulhou. Exato, por várias vezes e ainda este ano, com certeza irei lá dar esse mergulho da praxe, todos os anos faço e todos os anos tento levar gente a conhecer aquela que é uma das coisas mais belas que nós temos e que felizmente está no nosso concelho, no Conselho de Câmara de Lobos. A Covid trouxe imensos problemas sociais à Câmara de Lobos. Ainda hoje é um problema que parece que está para perdurar. Como é que o Amílcar sente que o Conselho tem respondido a esta pandemia social? De uma forma muito prática, porque é um assunto rebatido só. Como é que você acha que o que foi feito e que não foi, ou que está feito e foi bem feito, ou aquilo que deveríamos fazer e que a pandemia não deixou? Claro.
O que foi feito bem, devo dizer. O governo regional PSD-CDS fez o bem. Devo dizer que nós tivemos aqui uma cerca e não me custa nada dizer e repito, fizemos a bem, ao contrário do que muitas pessoas dizem agora, porque na altura que foi tomada essa decisão pelo IA Saúde, não foi pela Câmara, nem pelos vereadores, foi pelo IA Saúde, foi uma decisão ao desconhecido, não se sabia o que é que isto poderia dar e tendo em conta que era um foco de alguma dimensão num bairro social, o que poderia ter causado daí, fizeram bem fazer a cerca à freguesia. Hoje podemos dizer que não foi bem, mas na altura, com as informações que nós tínhamos, foi o ideal. A Câmara limitou-se apenas a fazer o que poderia, desinfecções aos locais públicos, portanto, mais algumas ou outras atividades. Devo dizer que nós, CDS, foi o primeiro partido aqui em Câmara de Lobos, propusemos uma proposta para apoio às pequenas e médias empresas. Essa proposta, infelizmente, foi recusada pelo o executivo desta Câmara, do PSD, e depois, passado algum tempo, foi colocada portanto, à discussão e aprovada pela mesma cor política. Devo dizer que, portanto, ainda bem que o PSD fez isso, porque ao contrário do CDS, o CDS aprova qualquer uma proposta, quer seja de um partido político A ou partido B, desde que seja em prol, para bem do povo do nosso Conselho, ao contrário deste Executivo, que tudo o que for da oposição leva chumbo. Isso não concordo, estou na política... Mas a pandemia vem dizer que é preciso estarmos mais unidos do que nunca, é isso? Sem dúvida, a pandemia acho que nos uniu e mais, uniu. Mas devo dizer que há coisas que não nos unem nem com pandemia nem sem pandemia nas reuniões de Câmara. Mas devo dizer que tem sido um ambiente agradável e a experiência tem sido uma experiência fantástica, que devo dizer, e se o povo, se a população de Câmara de Lobos deixar, farei com muito orgulho e serei o porta-voz da população de Câmara de Lobos. O Amílcar, mesmo para fechar a última questão, o Amílcar tem 2 filhos, o Aloísio e o Afonso. O Aloísio é árbitro. O Afonso é um atleta com alguma habilidade para o... Você está a ver, por acaso já imaginou se o Aloísio, enquanto árbitro, era capaz de mostrar um cartão amarelo ao PSD? Olha, não sei, já ouvi dar vários cartões. Também já sofri na pele, porque ser pai de um árbitro não é fácil. E ainda para mais, sou pai de um árbitro e sou pai de um jogador de futebol. Portanto, está a ver não aqui está a ver o Aloísio a mostrar um amarelo? Não, o Aloísio é como o pai. E, por exemplo, o Afonso driblar os adversários políticos, também não? Não, isso mais depressa. O Aloísio é capaz de fintar e bem os adversários políticos. Sim, o Afonso. O Aloísio é mais como o pai, é um coração mole, não creio que tem mais ar para dar cartões brancos do que propriamente cartões laranja. Ou seja, acima de tudo, apesar de tudo, respeitar os adversários e sem vingar dúvida, pelas ideias. Sem dúvida, e farei isso com muito orgulho, será a minha imagem de marca. Esta campanha será sempre pela positiva. Sem olhar ao negativismo ou que é negativo nos adversários. As pessoas já não estão para isso. Vai expor as suas ideias. Sim, simplesmente só as minhas ideias e estou aqui. E coração aberto, de peito para as balas, darei o peito para as balas para que consiga apresentar as minhas ideias à maioria da população e que tenha no dia 26 de setembro o voto de confiança da maioria ou das pessoas que acharem por bem votarem no CDS, votar no Amílcar Figueira. Amílcar, eu espero que seja reeleito. Obrigado. Obrigado.